Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora são dois temas: Bahia campeão baiano e vamos falar sobre a festa da bola na Nations League. Grandes jogos e a gente tem que falar sobre isso aqui. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado desse vídeo tem o link para você baixar o Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para me preparar para os jogos, para as transmissões, aqui para o vídeo. E você baixa o Flash Score totalmente de graça no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está nele, fazer o download e começar a usar. É de graça para baixar, de graça para usar. Você tem acompanhamento de jogos em tempo real, estatística de clubes e jogadores, classificação de campeonatos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira para falar de dois temas aqui. Vou começar falando do título do Bahia. Bahia voltou a ser campeão baiano, empatando com o Vitória por 1-1 no Barradão, em jogo disputado neste domingo, no jogo de ida na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. O Bahia venceu por 2-0 e assim, com essa combinação de resultados, vitória na Fonte Nova e empate no Barradão, o Bahia se sagrou campeão baiano. O jogo, falando rapidamente do jogo, se você para analisar o jogo, você vê que foi uma partida de uma superioridade muito grande do time do Vitória, né? Aí tem um misto de necessidade do Vitória de ir buscar o resultado e tem ali um Bahia administrando claramente a vantagem que abriu no jogo de ida. Porém, acho que o Bahia administrou perigosamente, até podemos dizer assim, porque o Vitória foi substancialmente melhor do que o Bahia na partida. Tanto se você pega as estatísticas desse jogo, se você pegar os números do jogo, e eu estou deixando aqui os números que eu pego lá no app do Flash Score. Então você tem 64% de posse do Vitória, 16 finalizações a 2 do Vitória, chute no gol 7-1, escanteios 7-0 para o Vitória, defesas 6-0 para o Vitória, porque no caso para o goleiro do Bahia, né? O Vitória obrigou o goleiro do Bahia a defender 6 vezes. Então, pelas estatísticas que eu pego lá no app do Flash Score, claramente você vê uma superioridade do Vitória, como quem assistiu o jogo e também assistiu os melhores momentos. Se você não teve a chance de ver o jogo, só vendo os melhores momentos, você vê também que foi uma superioridade incrível do Vitória. Nos melhores momentos que tem no site da TVE da Bahia, o Bahia tem 2 lances. O primeiro, um belo passe do Everton Ribeiro para o Ademir sair na área. O Ademir até toca na bola, mas o Lucas Arcanjo abafa bem e aí a bola é defendida. Depois até o Ademir faz o gol, mas ele está impedido, né? Porque o goleiro está à frente da linha da bola. É o primeiro lance. E o último, que é o gol do Kaique. Aliás, um belo gol, por sinal, a bola longa, já com o time do Vitória todo indo para frente para tentar o gol que precisava. Aí a bola chega na esquerda, depois vem para o Kaique na esquerda da área. O zagueiro esperando que ele desse o corte para dentro, ele dá o corte para fora e toca para cobertura para fazer o gol. Um lance de melhor momento aos 7 minutos do primeiro tempo e outro aos 18 de acréscimo do segundo tempo, porque teve confusão, teve jogadores expulsos, mais uma vez aquela valentia de sempre, que a pessoa acha que isso Mas enfim, eu não vou nem entrar nessa coisa, mas teve um montão de jogador expulso, teve jogador expulso no banco e tudo mais. E aí, aos 62 do segundo tempo, o Kaique fez o gol que acabou de vez qualquer possibilidade, qualquer chance do Vitória. Nesse meio tempo, o Vitória tem, nas minhas anotações, pelo menos 4 chances claras de gol. Tem aos 27 o Rato lançado em profundidade, o Marcos Felipe abafou. 31 tem o Janderson fazendo pivô, a bola cai pro Rato, o Rato chuta. E acho que era gol, né? Mas alguém bota um pé na última hora e a bola vai para escanteio.
43 o Mateuzinho, no primeiro tempo o Mateuzinho cabeceia de lado, né? Meio que de lado assim, a bola ia no gol, o Marcos Felipe defende. No segundo tempo, com 11 minutos, o Fabrício recebe no pivô, faz um giro, bate e o Marcos Felipe faz uma defesa difícil embaixo. Depois vieram duas cabeçadas do Janderson, uma mais equilibrado que o Marcos Felipe defende no meio do gol, outra mais no desvio ali, mais na raspada, que o Marcos Felipe defende embaixo, até o gol do Claudinho aos 38 do segundo tempo, um levantamento da direita. Parece que o Carlinhos vai tocar na bola, mas ele não toca e a bola entra, fazendo o gol do Vitória. O gol do Vitória demorou a sair, né? Saiu aos 38 do segundo tempo, mesmo assim o Vitória tentou fazer uma pressão e não conseguiu. Bahia ganha o título baiano, título conquistado aí sob o comando do Rogério Ceni, mas na partida do Barradão não gostei da atuação do Bahia. Acho que o Bahia, por mais que ele tivesse vantagem, por mais que ele tivesse na casa do rival, o Bahia tem qualidade e um time melhor, com mais opções do que o Vitória. O Bahia, ainda que tivesse o desfalque do Lúcio Rodrigues, né, a serviço da seleção uruguaia, o Bahia tem mais time que o Vitória e não é muito esperado que o Bahia tenha um cenário em que ele é amplamente dominado pelo Vitória, né? O time do Vitória mandou na partida. Tem ali um Bahia um pouco mais recuado do que o normal, tem um Bahia administrando, mas acho que não dá para você achar normal um Bahia com um elenco para brigar por vaga na Libertadores direto no Campeonato Brasileiro, e o Bahia tem esse elenco, com as chegadas agora dessa janela de Nestor, de William José, Domingo. Então assim, o Bahia tem time para isso. Você ser amplamente dominado assim e ter uma postura muito reativa, ainda que tivesse 2 gols de vantagem construído no primeiro jogo. Mas é um título merecido pelo que o Bahia, pelo quão melhor o Bahia foi no jogo de ida, e principalmente um título merecido considerando que o Bahia teve que, ao longo do Campeonato Baiano, conciliar Copa do Nordeste e principalmente Libertadores. Copa do Nordeste todos têm. Claro, então eu só estou pontuando aqui, não estou dizendo que a Copa do Nordeste seja fator, porque o Vitória também tem que lidar com a Copa do Nordeste no primeiro semestre. Mas principalmente com o Libertadores, né? O Bahia fez 4 jogos que eram muito importantes para a sequência do ano do Bahia, e isso fez com que o Bahia não desse tanta atenção assim para o Campeonato Baiano. E tá ok, é isso mesmo, tá? Hoje o Campeonato Baiano, a realidade dura, a realidade nua e crua é essa. Hoje o Campeonato Baiano é secundário ou terciário para o Bahia, né? Bahia tinha como missão nesse primeiro semestre classificar para a fase de grupo da Libertadores e conseguiu. Passou lá pelo The Strongest, teve que encarar a altitude de 3.600 de La Paz e tudo. Depois passou pelo Boston River, até com uma certa dificuldade, embora tenha sido bem melhor do que o Boston River no jogo em Salvador. Mas esse era o foco do Bahia. Então, se você pega a tabela do Campeonato Baiano, né, que eu estou deixando aqui, tirado também lá do Flash Score, você pega e você vê que o Bahia termina a fase de classificação em terceiro lugar. O Bahia decidiu os 2 mata-matas do Baiano, tanto contra a Jacuipense quanto contra o rival Vitória. O Bahia decidiu fora de casa. Por quê? Porque deu ali digamos, não priorizou, e tá certo em não priorizar o Campeonato Baiano, teve que decidir ambos os duelos fora de casa e funcionou. Contra a Jacuipense perdeu em Salvador e foi buscar a classificação fora, e contra o rival ganhou em casa e segurou o empate no Barradão. Bahia perdeu 2-1 em casa e deu de 5-0 na Jacuipense fora de casa. Então, um título que para mim acho que não tem questionamento, principalmente pela forma como o Bahia esticou a corda e quando precisou. Ganhou muito bem da Jacuipense fora de casa quando precisou e ganhou muito bem, jogando bem, contra o Vitória na sua casa, na Fonte Nova. E agora o Bahia vira as suas atenções para
desafios muito maiores, né? Em especial, Libertadores, caiu num grupo enrolado, a gente falou sobre isso aqui no vídeo da Libertadores, que eu estou deixando o card aqui em cima, e principalmente Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Bahia acho que tem time e tem um trabalho mais consolidado do que o do próprio rival Vitória. Tem melhores jogadores, melhor qualidade, um trabalho mais consolidado. Então Bahia entra no Brasileiro olhando para cima. O outro tema do vídeo que eu queria falar é a rodada da Nations League. Até falei sobre isso no meu Twitter aqui. A Nations League, que é aquele torneio que começou pós-Copa de 2018, que basicamente pegou as datas que os times, as seleções europeias tinham para jogar amistosos, e a gente sabe qual era a pegada, o que tinham virado os amistosos, especialmente, no geral, né? Mas na Europa muito claramente isso, até porque tem seleções muito diferentes em termos de poderio, e a UEFA pegou e criou uma competição que primeiro eram 4, e aí ela dividiu em 4 divisões, né? De acordo com o ranking da UEFA, e ali ela foi criando acesso e descenso entre essas divisões. A competição teve o primeiro título lá da França, depois teve o título da Espanha, e agora teve o primeiro título de Portugal, o segundo da França e o terceiro da Espanha. Então nós estamos na 4ª edição da Nations. E aí a competição cresceu. Antes eram 4 grupos de 3, aí depois viraram 4 grupos de 4 na divisão de elite, e agora se criou ainda uma fase de quartas de final antes do Final Four, que neste ano, em 2025, será jogado na Alemanha. Já sempre fazem o Final Four num país de quem está classificado, como a Alemanha classificou, confirmou lá esses jogos na Alemanha. E aí, cara, essa fase de quartas de final foi espetacular para a UEFA, né? Porque nós tivemos grandes jogos, os duelos eram Itália e Alemanha, Dinamarca e Portugal, Holanda e Espanha, Croácia e França. E, quer dizer, eram grandes confrontos antes da bola rolar, e depois que a bola rolou foram confrontos sensacionais. Só para você ter uma ideia, como eu escrevi no Twitter aqui, dos 4 confrontos, 3 foram para prorrogação. O outro confronto que não foi, olha o cenário do confronto. A Itália recebeu a Alemanha, abriu 1-0, tomou a virada de 2-1. No jogo da volta, na Alemanha, a Alemanha abriu 3-0 no primeiro tempo, a Itália foi buscar o 3-3 no segundo e faltou um golzinho para forçar a prorrogação. O Dinamarca e Portugal, fantástico. No primeiro jogo, 1-0 Dinamarca com o Eriksen perdendo o pênalti. No jogo da volta, 3-2 Portugal no tempo normal, com o Cristiano Ronaldo perdendo um pênalti. E na prorrogação, o Portugal fez 5-2. Holanda e Espanha, no jogo de ida, foi 2-2, com a Espanha saindo na frente, a Holanda virando e o Merino empatando na reta final do jogo. No jogo da volta, 3-3. 3-3, um 3-3 fantástico, com Lamine Yamal fazendo golaço, com a Holanda indo buscar, e nos pênaltis a Espanha ganhou por 5-4, com o Yamal perdendo um pênalti. E num duelo que já foi até final de Copa do Mundo, Itália e Alemanha também foi final de Copa do Mundo, e Holanda e Espanha também foi final de Copa do Mundo, ou seja, dos 4 duelos tivemos 3 que já foram final de Copa do Mundo. A Croácia ganhou de 2-0 na Croácia, a França devolveu 2-0 em Paris, inclusive com o Dembélé fazendo um gol na reta final também para empatar o confronto, e na disputa de pênalti a França ganhou por 5-4. Então, assim, foram jogos fantásticos, especialmente os 2 que eu vi. Eu não assisti Itália e Alemanha, só assisti os gols, e não assisti Croácia e França, só assisti os gols. Eu fiquei vendo 2 jogos, um no celular e um na TV. Assisti Dinamarca e Portugal e Holanda e Espanha. Holanda e Espanha foi um tiroteio absurdo. O time da Holanda sai grande desse duelo, né, porque enfrentou a atual campeã da Euro e jogou muito bem, conseguindo sempre estando atrás e conseguindo ir buscar muito volume de jogo.
Na frente, um time forte, o Depay fez gol, né? O Memphis Depay fez gol, fez um gol de pênalti. Depois o Xavi Simons cresceu e participou demais do jogo, fez o gol de empate. E a Espanha a todo momento se sentindo incomodada por uma Holanda muito agressiva, mas a Espanha com muita força. E tem que falar do golaço do Lamine Yamal, né? Lançado lá pela direita, trouxe para dentro, gerou separação, bateu de chapa ali, tirando do goleiro, como finaliza o Yamal, mas depois a Holanda empatou e nos pênaltis o Yamal perdeu. E mesmo o Yamal perdendo, a Espanha conseguiu avançar, porque na Holanda 2 jogadores perderam. Perderam o Noah Lang e perdeu o Malen também. Então a Espanha venceu por 5-4. E o jogo de Portugal com a Dinamarca, cara, foi um jogaço. Foi um jogaço. Portugal não fez um grande jogo, Cristiano Ronaldo não fez um grande jogo, tinha jogado muito mal na ida, não vinha jogando bem, perdeu um pênalti no começo do jogo para abrir 1-0, logo no começo, um pênalti que ele recua, bate muito fraquinho pro lado esquerdo do Schumacher, o Schumacher defende, e aí parece que ele sentiu o gol e ficou muito errático no jogo, desperdiçando bola, teve um lance no primeiro tempo que ele faz um pivô, ele meio que tropeça, não consegue segurar a bola, mas o time de Portugal indo para cima, ainda que sem muita inspiração, consegue fazer 1-0 num lance de sorte, né? Um escanteio cruzado, a bola bate na cabeça do Anderson e encobre o Schmeichel. Mas depois, no segundo tempo, a Dinamarca foi bem mais agressiva e teve vários contra-ataques para matar o jogo. Empata a partida, 1-1 que lhe classificava. Um pouco tempo depois, a seleção de Portugal faz as mexidas, o técnico Roberto Martínez faz as mexidas e as mexidas melhoram a seleção portuguesa. A entrada do Trincão, ele entra bem, a entrada do Jota no lugar do Rafael Leão, mais um jogo abaixo do Rafael Leão, e aí Portugal vai crescendo. Cristiano Ronaldo faz o 2-1 depois de um rebote, numa batida de fora da área, a bola vai acho que do Bruno Fernandes, a bola vai na trave, aí o Schmeichel dá azar, a bola bate nas costas deles e sobra para o Cristiano Ronaldo fazer o 2-1, resultado que levava para a prorrogação. Logo depois, o Rúben Dias dá um passe horrível para trás. O jogador da Dinamarca rola para o meio, o Eriksen empata totalmente livre na área e esse gol dá uma murchada no estádio Alvalade, mas Portugal continua em cima, muito que na empurrança, muito que na pressão, e acaba fazendo o 3-2 numa jogada do Nuno Mendes, que entrou muito bem também, que ele, depois de uma afastada ruim do Schmeichel, a bola sobra no pé do Nuno Mendes, mais ou menos na meia-lua, ele vê o Trincão vindo de frente, dá um tapa, o Trincão bate de primeira no gol, 3-2, vamos à prorrogação. Na prorrogação, o Cristiano Ronaldo me parece que sente, acho que a posterior da coxa, e é substituído pelo Gonçalo Ramos. E aí logo no começo, primeira bola da prorrogação, outro lance de rebote, uma batida de fora, o Schmeichel dá o rebote para o lado, a bola cai no pé do Trincão para fazer 4-2, aí depois o Gonçalo Ramos ainda faz 5-2. Então assim, jogaço, jogo de primeiro nível, e a UEFA deve estar muito feliz com o que a Nations mostrou. Quem não deve estar muito feliz são os clubes, né? Vendo seus jogadores num momento central da temporada, tendo que jogar a Vera, e todo mundo jogou a Vera, que o pessoal fala, o pessoal leva a Nations na brincadeira, não, o pessoal jogou a Vera, tá? O pessoal jogou a Vera, pelo menos em 2 jogos que eu vi, jogaram 100% ali. E ainda tendo que jogar a prorrogação, né? Talvez a UEFA pudesse rever a prorrogação, né? Jogo de ida e volta, você ainda fazer prorrogação, jogo único, vá lá. Agora, jogo ida e volta, fazer prorrogação, enfim, os clubes não devem ter ficado muito felizes. E o mata-mata da Nations está organizado, o Final Four da Nations está organizado assim, ó. Começo de junho, 4 e 5 de junho. No dia 4 de junho, a Alemanha recebe Portugal em Munique. E no dia 5 de junho, a Espanha joga contra a França em Stuttgart. No dia 8, os perdedores fazem o jogo de terceiro lugar
totalmente desnecessário, dona UEFA, totalmente desnecessário, jogo de terceiro lugar de Nations, e os dois vencedores fazem a final, ambos os jogos o jogo de terceiro lugar é em Stuttgart, o jogo de final, dia 8 de junho, é em Munique. Apoteose da Nations, né? Muito boa a participação, o fim de semana da Nations aí. A UEFA deve estar gostando, porque essa ideia trocou ou jogos de eliminatórias bem desequilibrados ou amistosos desinteressantes por 4 confrontos, 8 jogos, e esses 8 foram muito bons. Quero te ouvir, o que você acha? Título do Bahia, jogos da Nations? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem o link para você baixar o Flash Score, aplicativo que eu uso para acompanhar tudo do futebol e está à sua disposição também, de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!